estão cobrando e com razão. Não vieram hoje, tem coisa a fazer. 2 horas da tarde, né? Nós estamos representados por eles. Então, a pergunta é se não há essa possibilidade. Basear, já desde já, não ficar essa quantidade e tem fazendo até. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadora. A pergunta é excelente. E a questão da taxa realmente é uma questão muito complexa, né? Primeiro, a gente tem que perceber, como a secretária colocou ali, nós tínhamos que estar com isso pronto em 15 de julho de 2021. Então, vamos fazer um outro raciocínio. Vamos imaginar que no município de Garuva não tivesse a taxa de lixo e nós fôssemos obrigados agora a instituir, como de fato somos, por uma lei federal, a taxa de lixo. O que é a taxa? A taxa é um serviço que o poder público presta e o custo deste valor, ele deve ser rateado entre os contribuintes. Então, se nós fizéssemos, se não tivesse taxa nenhuma, tivéssemos instituindo hoje, este valor, ele no mínimo iria multiplicar por 2 ou 3, porque eu sou obrigado a dividir todo o custo da taxa de lixo entre todos os munícipes. E aí certamente esse valor subiria, representaria muito mais. Nós estamos partindo de que o município está pagando 30% e nós vamos chegar a 51% na melhor das hipóteses. Aqui a taxa ela não tem um caráter de arrecadação para guardar no bolso do poder público. Ela serve para fazer a contraprestação de um serviço obrigatório, né? Todos nós produzimos lixo e botamos o nosso lixo ali fora. Isso tem um custo. E esse custo ele é rateado entre todos. O que nós estamos criando aqui são inúmeras outras faixas de divisão de pagamento. Se nós não aprovarmos, nós hoje temos 2 faixas, residencial e não residencial. Se a gente não aprovar, eu vou ter que pegar o valor total gasto no ano que vem e dividir ele integralmente entre esses 2 grupos. Muito possivelmente, uma taxa de lixo residencial vai para R$400 neste cenário. Aqui a proposta é chegar em 49%, 51% na melhor das hipóteses, e eu ainda estou tirando da saúde, da educação, quase R$1,5 milhão, quase R$2 milhões de outro lugar que não deveria. Então, eu concordo, é um momento muito difícil que o país passa. Eu hoje, para chegar aqui, eu abasteci o meu carro a R$ 6,09, quando eu entrei aqui na prefeitura eu abastecia R$ 3,50. Então, assim, é difícil mesmo, é muito difícil, mas a gente tem que encarar os desafios até para, lá na frente, essa própria casa poder cobrar o executivo de serviços melhores. E como que vocês vão conseguir cobrar isso? A secretária colocou aqui, a gente não consegue bater na União lá no Ministério para pedir recurso, porque a gente não arrecada nem 30% do que deveria de arrecadar com a taxa de lixo. Isso é um problema gravíssimo. Então, assim, o que está se colocando, né, a pergunta do vereador Jarbas também muito apropriada, por que isso não foi feito? Gestões passadas deveriam de estar fazendo isso. O que foi feito, talvez hoje a gente teria um serviço de coleta de lixo, de varrição de rua muito melhor. Acontece que o município de Garuva experimenta hoje um crescimento econômico muito grande, e imagina quando todos esses loteamentos, indústrias novas que entrarem aqui, começarem a despejar o seu lixo e a gente continuar cobrando R$50 de taxa de lixo. Não vai funcionar nunca. E cada vez mais o município vai ter que vir aqui pedindo
para a Câmara, suplementação de 1,5 milhão, de 2 milhões, daqui a pouco de 3 milhões, e esse dinheiro vai ter que sair do caixa geral do município para pagar lixo, quando que a taxa de lixo, que é um tributo colocado lá na Constituição, ele é simplesmente o custo do serviço dividido entre todos os munícipes, né? Claro, esse valor aqui é anual, né? É anual dividido em 10 parcelas, né? Muito se tem comentado também, eu tenho visto, com relação à questão do confisco, né? Se isso não se configuraria um confisco em razão do aumento expressivo do que isso representa, né? Vou fazer um paralelo para vocês aqui, se eu não me fizer entender, vocês, por favor, me questionem. Veja, a gente paga de imposto de renda, na maior alíquota, 27,5%. Se o IPTU fosse 27,5%, seria um tributo confiscatório. Então aí vem a pergunta, por que o imposto de renda a 27,5% não é um tributo confiscatório e por que o IPTU seria confiscatório se a alíquota fosse 27,5%? A resposta é porque o imposto de renda ele atua sobre a renda e é uma renda renovável. Todo ano ou todo mês você ganha aquele valor. Então vai pegando 27,5%, que é muito dinheiro mesmo, é quase 1/3 do nosso rendimento, mas é uma riqueza que se renova. No IPTU, eu estaria tributando uma riqueza que eu adquiri e acabou, e estou tributando todo ano 27,5%, daqui a pouco aquele tributo vai consumir com a minha propriedade. A taxa, ela não tributa alguma propriedade, alguma renda ou qualquer outra coisa. A taxa, ela tributa um serviço. Seria mais ou menos a gente ir no médico e a consulta custar R$250 e eu entregar R$50 para o médico. O que ele vai fazer? Não vai me prestar a consulta. A conta não fecha, né? Você tem que ter a entrada e tem que ter a saída. Aqui, quando que seria imaginável uma questão do confisco? Quando nós chegarmos em 100%, meu custo custou no ano 2 milhões, eu arrecadei 2 milhões. E aí a minha taxa no outro ano eu vou lá e aumento mais 20%. Aí não tem razão de ser, porque eu não posso fazer caixa com a minha taxa. Eu tenho que pegar ela e pagar o meu serviço. A hora que ela chegar em 100% ou subir um pouquinho mais, que é o que acontece nos outros municípios, eu começo a conseguir pensar em criar critérios de isenções. Só que hoje eu não consigo nem pensar num critério de isenção se eu arrecado 1/3 do que eu deveria de arrecadar para pagar um lixo que todo mundo aqui produz, né? A gente não está colocando uma situação extraordinária. A gente produz lixo. O que eu faço com esse lixo? Eu produzo o lixo na minha casa, coloco na frente da minha casa, quando acondiciono ele de uma forma decente e vou para dentro de casa e esqueço. Mas, infelizmente, não é assim. Alguém tem que passar lá, alguém tem que dar o destino desse lixo. Nós temos um problema aqui de local para onde armazenar isso, nosso lixo, a nossa, como é que se chama? A área de transbordo não é aqui, não é em Itapuá, não é em Joinville, vai longe, isso tudo aumenta o custo do serviço. Então aqui, basicamente, o que a gente tem que colocar em mente é que a taxa, ela simplesmente serve para recompor aquilo que eu paguei. E do jeito que nós estamos fazendo hoje, nós estamos tirando esse dinheiro de algum outro lugar. Você veja que a Silmara fez uma suplementação ali e ano passado retirou quanto, Silmara, do cofre público? Esse ano 720, ano passado... Então, mas ali... R$1.572.000. O que nós poderíamos fazer com esse valor no município por ano?
O que poderíamos fazer no município numa legislatura? Multiplica isso por 4. Nós poderíamos melhorar, inclusive, o serviço da taxa de lixo. Eu sei que quem paga é o consumidor e nós estamos aqui, todos nós pagamos essa taxa, né? Eu não contribuo aqui porque eu não moro aqui, eu moro em Joinville, lá é muito mais caro ainda, porque eles já chegaram nesse ponto de equilíbrio. Só que quando você chega no ponto de equilíbrio, você pode chegar lá no poder público e dizer, olha, eu quero aqui que passe mais vezes porque eu estou pagando e o serviço está sendo pago. O problema é que hoje a gente está pagando 30% do valor do serviço. Então, eu sei que é difícil. Se houvesse a possibilidade de nós parcelarmos esse aumento para mais para frente, nós jamais chegaríamos num ponto de equilíbrio, porque a gente sobe um pouquinho, mas o valor, vocês podem acompanhar ali da taxa de lixo, gasto por ano pelo município, sempre é grande. E por que aumenta? Porque tem mais residência, tem mais indústria, e pela tabela vocês podem verificar que quem mais vai suportar este valor é a indústria. Então, aquele que produz mais, aquele que tem mais capacidade contributiva, ele vai pagar mais. É a indústria que de fato vai pagar um pouco mais, né? E o comércio também, né? Então... Só uma perguntinha ali, doutor Diogo, boa tarde a todos. Só para esclarecimento, e achei muito bom a divisória ali de área rural, industrial, comercial. A minha pergunta é, as pessoas, aqueles de baixa renda, como que fica? Como que vai ficar, se já vai ter uma diferença nessa... Hoje todos eles pagam, ou deveriam de pagar. Pela legislação atual, que é a Lei 1920 de 2015, ela diz o seguinte: a taxa de lixo, como ela é calculada, como ela deveria de ser calculada, o custo do serviço dividido por 2 grupos, residencial e não residencial. Então, se nós aplicarmos o que diz a lei hoje, nós não vamos ter 4 grupos, nós vamos ter 2. E aí essa conta efetivamente vai ficar muito mais alta. Se eu receber hoje uma decisão judicial ou uma recomendação do Tribunal de Contas, é o seguinte, olha, aplica a lei conforme está hoje, é absolutamente certo que vai beirar o valor mínimo residencial em quase R$400, porque nós só temos 2 grupos e nós não temos pesos. Então, esse que é o problema hoje da nossa legislação. O que a gente propõe aqui é criar essas faixas por número de passagens, considerar a metragem quadrada, para quando chegar a vereadora lá no ponto de equilíbrio, gastei 2 milhões, arrecadei 2 milhões e 100, opa, eu tenho 100 mil reais aqui extra de taxa. No próximo eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir, eu não vou cobrar taxa de quem tem casa de até 30 metros quadrados. E esse valor da taxa, ele deve ser por ano sempre atualizado. Então, vamos perceber o seguinte, se hoje eu gasto 2 milhões, eu divido conforme essa tabela. Mas se eu melhorar o meu serviço e eventualmente ano que vem eu gastar 1.800.000, é certo que o valor da minha taxa ele vai diminuir. O que eu quero deixar claro aqui para vocês é que, no final das contas, é evidente que o valor vai aumentar. Mas se nós pegarmos o que tem de legislação hoje no município de Garuva, desde que essa lei foi implementada em 2015, o gestor da época não fez a arrecadação correta dessa taxa e chegou nesse ponto do jeito que chegou. Então, para não ser redundante e cansativo, é difícil, é duro, eu sei que mas o lixo hoje é um tema ambiental muito complexo. O lixo causa problemas de saúde. Então, se nós não tivermos um serviço bem prestado, as pessoas vão bater mais lá na saúde, da onde a Silmara está tirando muito provavelmente o dinheiro
para bancar um custo que, infelizmente, a gente tem que ratear entre todos. Obrigada, doutor Diogo. Só para concluir ali, mais uma pergunta, seriam duas, aquela e esta. Se caso não colocar em prática hoje, o que acontece? Como será a cobrança caso não venha a ser aprovado por esta casa? A cobrança vai ser da seguinte forma. Tu consegue colocar ali de volta, Silmara, naquela primeira onde aparecem as duas? Aqui, ó. Nós vamos ter que pegar essa tabela. Vamos ter que pegar essa tabela de imóvel residencial e imóvel não residencial e dividir a conta entre esses dois grupos. O que eu vejo... Obrigado. Só para complementar, hoje o município ele já tem, né, essa tabela aqui já existe, ela está lá na Lei 1920 de 2015. Foi feita essa tabela de uma forma mais simples, né, onde só se cobra de imóvel residencial e imóvel não residencial, e lá no artigo 113, salvo engano, diz taxativamente que o custo vai ser dividido entre esses dois grupos. Isso não está sendo arrecadado, então está todo mundo aqui renunciando receita. Uma lei que foi aprovada no município de Garuva e, não vou dizer que o custo não foi repassado, mas não se pensou na época lá que esse custo tem que ser rateado entre todos. Então as implicações são: o Tribunal de Contas vir aqui e verificar o que vocês estão retirando de dinheiro de cofre público para pagar taxa de lixo. Não faz sentido isso, não faz o menor sentido isso, né? Minha pergunta ali, né, sobre o fatiamento, pelo que eu pude perceber pela resposta, né, não há essa possibilidade, mas eu creio que existe, né, se sentar mesmo em uma mesa e procurar. Se a gente olharmos os nossos municípios vizinhos, igual Joinville, como o senhor citou aí onde o senhor mora, Itapuá, né, no qual eu tenho uma propriedade lá, e eu posso dizer, o aumento ele veio gradativo, né? Então, ela não vem numa pancada assim de 100 e poucos %, né, em cima da sociedade. Veio lá de trás, já sempre aumentando 5, 8, 10%, né? E hoje paga ali um valor, não sei de que forma que se foi dessa forma que está aí, né? Então, eu vejo, para não aplicar diretamente já, né? Isso daí não, vamos chegar no teto e para concluir o que falta, mais 4 anos, fatiar. Eu acho que deveríamos ver se há uma possibilidade de trabalhar em cima dessa porcentagem. O que acontece, vereador? O que acontece, vereador? De fato, outros municípios fizeram ao longo de anos passados para chegar na situação de hoje. A lei federal ela fala que nós deveríamos de estar com isso pronto em 15 de julho de 2021. Então, provavelmente, outros municípios mais organizados começaram. Se isso aqui tivesse começado a ser feito lá em 2010 ou 2015, nós não estaríamos com essa conversa e estaríamos pagando o que está sendo proposto hoje. Porque se chegaria neste valor, e a proposta não é pegar esse déficit de trás e jogar para o contribuinte. O para trás nós vamos esquecer, o que o município já pagou de contrapartida do próprio bolso, isso vai ficar para trás, isso não vai, por óbvio, ser cobrado. Então, essa gradatividade que outros municípios fizeram, o fizeram lá para trás até chegar hoje. Se nós imaginarmos que em 2015, se a gente fizesse essa graduação, hoje nós chegaríamos nesse valor que nós estamos propondo, ou talvez até seria um valor maior, porque talvez hoje a gente estaria discutindo a gente chegar no 100%. Igual o aumento salarial, né, por lei federal, teria que ter uma reposição salarial, né, cada ano, e devido a isso, mas não tem, né, porque não é cumprido por lei. E com certeza, a hora que eles chegarem numa porcentagem, com certeza que eles não vão pagar retroativo, né, simplesmente dali para frente. E a cobrança do tributo, concordo plenamente, é dessa forma mesmo. Só que eu acho assim, a porcentagem, simplesmente. Somente isso. Tá joia? Só queria complementar rapidinho.
Na verdade, a gente está estudando isso há mais de 3 meses. De início, a gente ia fazer um aumento maior ainda. Então, quando eu cheguei com esse problema para o Rodrigo, ele falou, não, né, desse valor a gente não tem como, vai ser muito impactante para o município. Então, a gente estudou novamente, refez todas as planilhas para chegar nesse aumento. Então, nós estamos saindo de 23 para chegar em 51, na melhor das hipóteses. Eu acho que a gente vai sair de 23 e chegar em 48. Pelo que eu já vim acompanhando no município desde 2020. Então, se pensar nessa diferença, foi menos de 30%. Eu ainda tenho 50% para dividir em 4 anos. Em 4 anos, 50%, 20%, 17% ao ano, sem levar em consideração os outros índices, o IPCA, o que seja o aumento todo. Então, eu nunca vou poder aumentar nos próximos 4 anos apenas o que está faltando para chegar nos 50%. Então, a gente já está chegando devagar. Se você pensar, a gente está fazendo isso em 5 anos. Então, 2022 e mais 4 anos para diluir esse restante dos 50%. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, doutor Diogo. Boa tarde, a Silmara. Acho que entender, todos nós já entendemos, vereadores. A gente não tem o que a gente só discutir. Vamos falar sobre o que aconteceu em 2005 para cá. Os prefeitos anteriores que passaram, teve uns que tinham lixão, todo mundo lembra que tínhamos o lixão, né? Então, enfim, empurraram com a barriga, fizeram o que podiam, não tinham a cobrança como está tendo hoje em cima do executivo, que é de responsabilidade fiscal, e por isso ficou estacionado. Simplesmente colocaram como se fosse uma peça de museu o problema do lixo. E todo mundo diariamente está aí na estatística que nós produzimos meio quilo de lixo, 700 gramas, meio quilo. Enfim, tem gente que produz até mais. Só que tem gente também que a casca de banana, em vez de ir lá colocar para adubo, coloca no lixo, né? Então, quer dizer, vamos começar a educar as pessoas a saberem, além de reciclar, dividir, não produzir tanto lixo, que existem lixos que é necessário ser lixo, tem uns que não são, se tornam até adubo. Quem pode me tirar a dúvida se estiver falando algo é o Ladiomar, que é colono, ele sabe do que eu estou falando. Enfim, falando das nossas cidades vizinhas, Itapuá já está com quase R$300, está com 293, residencial. E comercial está 1.010 em Araquari. Então, quer dizer, queira ou não queira, nós estamos com a taxa hoje vindo a somar, não vai ser um absurdo. É que a gente nós, os contribuintes, os eleitores que estão em casa nos assistindo, perguntam, mas daí vocês não vão defender nós para a gente... Nós tivéssemos acompanhado, aliás, os prefeitos anteriores tivessem seguido a norma, a lei, tivessem feito o que tinha que ser feito, hoje não estava a bomba na nossa mão. Caiu exatamente em cima de nós. E é nós que temos que responder. Nós não queremos. Quem é que um vereador quer que, enfim, tenha... Porque a gente sabe que tudo subiu. Vamos dizer, até o lixo subiu, e a vocês não. Nós não somos culpados. Esse aí já vem, isso é um problema que vem se arrastando já há 15 para 16 anos e caiu dentro da nossa gestão para a gente tomar a decisão. Queira ou não queira, por sim ou por não, nós vamos ter que resolver isso aí. E não é deixando, até porque não pode, né? Como o senhor mesmo explicou, nós temos que dar um parecer. Então, assim, é lamentável que os prefeitos anteriores saíram com a pele ilesa e limpos. Mas, pasmem os senhores, 15 para 16 anos, nós estamos aí, então, quer dizer, totalmente defasados, e agora, ainda bem que você, Silmara, está mostrando um excelente trabalho. Espero que você fique, que você continue, porque realmente você é uma pessoa dedicada dentro dessa secretaria, que desculpa, nunca vi outra pessoa tão assim esforçada, dedicada, fazendo o trabalho que você está fazendo. Parabéns mesmo. E como você falou, é conforme a habitação, a casa, como a Marli perguntou sobre a família baixa renda. Gente, é conforme você
não é ganho, quando você tem. Então, vamos começar a produzir menos lixo. E como se diz, quem tem uma casa de 240 metros quadrados, o que é isso? Não é pobre, né? Pasme o senhor. Eu acho que pode sim pagar uma taxa de lixo. Não estou aqui puxando sardinha para a secretaria, mas enfim, se a gente não pagar a taxa do lixo, nós estamos tirando dinheiro de outra entidade para a saúde, enfim, que é muito mais, né? E colocando para ser pago. Então, nós temos que tomar consciência que nós estamos, sim, chocados por um reajuste tão alto, tão assim, como se diz, um impacto, né, do que está dando. Mas, enfim, nós temos que resolver. Acredito que as pessoas vão chegar a um bom senso e ver que realmente isso não é que vai trazer benefício para a prefeitura, e sim para os mais que precisam aí na secretaria, que a gente às vezes pode ajudar e estamos deixando de ajudar. Não, muito obrigado, desculpe aí se coloquei algumas palavras, o Dr. Diogo pode me corrigir, a mais ou a menos, enfim, essa é a minha maneira de explicar, de expressar e que eu entendi. Boa tarde, senhores, boa tarde, vereadores, comissão, representantes do Executivo, todos que nos acompanham aqui. Bom, primeiramente quero deixar bem claro aqui que, claro que todo e qualquer aumento, como cidadão garuvense, a gente é contra, né? Mas a gente sabe que existe as leis, elas estão aí para ser interpretadas e cumpridas. Existe a lei da responsabilidade fiscal, como o Dr. Diogo já deu uma grande aula aqui, né? Mas a pergunta o cálculo para custear é praticamente de 70% do serviço. E esses restantes desses 30%, que no caso vem para essa casa, essa é a estimativa do cálculo, né? Por que então que a gente já não faz para fazer direito, já para suprir toda essa demanda? Bom, a gente analisou isso anteriormente, só que se a gente fizesse o reajuste total que deveria ser feito agora, para não dividir isso, a gente ia ter um impacto muito maior na sociedade. Então, creio que a população não iria... ninguém ia conseguir suportar, talvez, isso, ou iríamos ter mais reclamações. A gente passaria ali com uma casa de 56 metros quadrados para quase R$300, então seria um aumento muito considerável, né? Então, a gente prefere começar agora de 23% para 51% e nesses próximos 4 anos ir equiparando esse valor gradativamente, né? Sim. É uma base de pensamento, claro, lógica, né? Mas eu digo assim, que se fosse para fazer, já tinha que ser feito de pancada. Mas é claro, né? Existe toda a questão da cidade, né? Do nosso município, a questão econômica e tudo mais, né? E também falando sobre economia e tudo mais, a questão do cálculo do lixo, né? O PL apresentado, na verdade, faz um cálculo na forma quantitativa, mas o gerador de resíduo é quem deve pagar pelo seu. Nós sabemos que, né, isso é uma lei federal, né? Mas nesse contexto, não seria interessante fazer um cálculo qualificativo a partir das economias geradas pela coleta seletiva também? Eu sei que existe o lado fiscal, como o Dr. Diogo já passou, né? Mas, assim, vamos dizer, na prática mesmo, na questão do resíduo. Vereador Ladiomar, essa é uma pergunta excepcional e aí eu vou responder primeiro só pelo lado jurídico, talvez a Silmara depois consiga colocar melhores números. A questão do lixo, ela já foi objeto de discussão no judiciário há mais de 15 anos, de como que a gente consegue fazer um cálculo minimamente justo para dividir essa conta do custo. Uma coisa é o ponto pacífico, que o custo ele tem que ser dividido do serviço do lixo, da coleta de lixo. A outra coisa é como que nós vamos cobrar de cada um, criar uma regra, sendo que cada unidade produz um lixo diferente, uma quantidade diferente. Eu não sei se uma casa, não posso afirmar com absoluta certeza se uma casa de 50 metros quadrados
realmente produz menos lixo do que uma casa de 70 metros. Eu suponho isso porque o legislador lá, quando da Constituição incluiu essa norma, ele imaginou que, por óbvio, numa casa de 70 metros quadrados iria ter mais pessoas do que numa de 50, mas isso não é regra. Isso não é regra, isto é uma suposição. Então, é muito difícil você criar uma fórmula de cálculo que vá atingir em cheio cada situação. Você vai pegar, por exemplo, o próprio comércio. Vou dar um exemplo aqui dos meus colegas advogados. O escritório de advocacia, hoje com os processos eletrônicos, produz o que de lixo? E ali pela nossa tabela ele paga mais. Então, daqui a pouco, se a gente discutir caso a caso, nós vamos criar uma celeuma tão grande que a gente não chega em lugar nenhum. E aí o Supremo Tribunal ele disse simplesmente o seguinte: olha, a única coisa que não pode acontecer é a taxa ter só um critério e este critério ser o mesmo de um tributo, trocando em miúdos. Vocês puderam ver aqui pela tabela da Silmara que um dos critérios é o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel, ele também é o critério primordial do IPTU. Então, eu não posso criar uma taxa de lixo que tem como único critério o tamanho do imóvel, porque ele já é base de cálculo lá do IPTU. No nosso aqui, ele ainda mescla o tipo, residencial, comercial, industrial e rural, número de passagens e o FM. Então a gente criou 4 critérios para tentar, isso aqui não é criação, isso é, você pega o que tem um pouquinho de melhor de cada lugar, manuais do próprio governo federal tem essas tabelas, para você tentar chegar num denominador comum. Que é difícil, concordo, Ademar. Você pega uma casa de 50 metros quadrados onde vivem 7, 8 pessoas, pode gerar mais lixo do que uma casa de 100 metros quadrados que mora uma pessoa só. Mas é um critério, algum critério tem que ser realizado. Então, o critério da residência do metro quadrado, ele vem um pouquinho na justiça social do pagamento do tributo. Entende-se que quem tem uma propriedade menor, tem a propriedade menor não porque quer, porque conseguiu construir aquilo ali. Então, ela não consegue pagar mais, mesmo que ela produza mais o lixo. Quem é que vai pagar por ela? O comércio, a indústria, que tem o maior peso ali, né, que é o que vai ser o maior pagador de lixo. Aí você vai dizer assim, não, mas a indústria tem que pagar mesmo porque eles põem mais lixo lá na rua. Não necessariamente. Hoje, com esses ISOs da vida, muito possivelmente a própria indústria, ela mesma dá a destinação do seu próprio resíduo. Porque a indústria está muito mais na frente do que nós aqui, residenciais, que colocamos o nosso lixo fora, né? Ela vende o lixo, ela recicla, coisa que nós temos que começar a fazer para diminuir esse valor desse nosso custo e aí a gente conseguir baixar. Eu sei que é difícil a resposta, vereador, mas os critérios são grandes e a gente nunca vai conseguir chegar para todos de uma mesma forma. Só uma perguntinha ali. Eu perguntei ao senhor ali. Mas isso tem a ver que vem se arrastando com os prefeitos anteriores? Ou eles estavam tudo bem, tudo ok, porque tinha um lixão no município? Assim, vereador, sem sombra de dúvida, a questão do lixo, nós tivemos uma ação civil pública aqui, que o lixão foi objeto de uma ação civil pública e nós não podemos nem pisar ali, pela forma com que deixaram o lixão, um crime ambiental, inclusive. Então, assim, o senhor mesmo colocou aqui os valores de referência dos municípios muito próximos ao nosso, que tem hoje valores de taxa de lixo maior do que o que a gente está pretendendo. Concordo com o vereador Ladomar que se fosse aplicar a lei hoje, nós teríamos que pegar essa tabela aqui, dividir o custo total e repassar. Mas a realidade financeira hoje não permite, por uma questão
também, de pós-pandemia, de não repassar esse custo total, que deveria ser assim, infelizmente, né, a gente deveria de repassar esse custo total de uma vez só. Então, tomara que consigamos chegar a 51, porque a Secretaria da Silmara vai ter condições de chegar no governo federal e pedir recurso. Hoje a gente não pode fazer isso. A gente não arrecada 30%. O Ministério olha para nós e diz assim, querido, como é que você quer 2 milhões de reais lá para a tua taxa de lixo se tu está pagando 30%? Se tu tem condições de a taxa ter que ser arrecadado tudo, como é que tu vai pedir de mim se tu tem que cobrar lá do teu munícipe? É duro, é difícil essa resposta? Eu sei que é. Mas, como você muito bem colocou, vereador, alguém tem que matar no peito. Alguém tem que matar no peito e fazer com que este dinheiro não saia mais de outras secretarias, né? A maior preocupação, saúde, né? Nós estávamos aqui, eu digo o executivo, né? Discutindo questão de médico. Nós imagine 1,5 milhão a mais no cofre do município, o que a gente pode fazer a mais. Então, isso é por ano, não é uma vez só. Isso é por ano, e a tendência é cada vez você ter que gastar mais com o lixo, né? Eu só ia complementar o que o vereador Ivo tinha falado anteriormente, que ele trouxe à tona a questão do nosso passivo ambiental, né, do antigo lixão. Nós ainda temos que acompanhar esse processo do antigo lixão. A gente agora tem que apresentar um plano de recuperação desse lixão, que eu não tenho como falar para vocês hoje quanto vai custar isso, mas vai ser um valor extremamente alto e vai passar de R$1 milhão. Então, né, é um passivo ambiental adquirido. Eu poderia estar usando até esse dinheiro que a gente está suplementando para isso já, porque eu tenho que fazer, é uma obrigatoriedade minha fazer, é um cumprimento de TAC, e eu estou ainda trabalhando com esse dinheiro para cobrir algo que eu já poderia estar recebendo, né? Que é o que a gente vem buscar com esse projeto de reajuste apresentado hoje. E também, como vocês falaram, a gente aumentando a reciclagem, a gente diminuindo a geração, a gente vai reduzir esse valor que a gente está gerando anualmente. E eu gostaria de investir muito mais em educação ambiental, muito mais em projetos e programas, mas hoje eu não tenho de onde tirar mais dinheiro do lixo. Eu já estou tirando de outras secretarias, já estou suplementando aqui anualmente, como apresentei para vocês desde 2020. Então, algo tem que ser feito. A gente tem que dar esse start, matar no peito aí, para começar a organizar isso tudo, né? Pelo que eu entendi é o seguinte, nós estamos pagando pelo erro aí. Estamos pagando pelo erro aí dos prefeitos anteriores que passaram, e como vocês agora acabaram de passar, a gente ainda tem processo em cima do criado tão lixão. Então, por isso que a sociedade não reclamava por valores de taxa, que era praticamente simbólica, e tinha exceção quanto à pessoa que era baixa renda, parece que era isento, né? Não pagava a taxa, era isento, então, enfim. Mas está aí. Agora estamos descobrindo, ainda bem que vocês e a nossa gestão está sendo clara e transparente, para que a gente venha ter esse conhecimento e passar isso aí para os nossos munícipes, porque a gente não tem o que fazer. Tenho certeza que todos nós não queríamos estar passando por essa situação e vocês estão ajudando. Não, nós estamos colocando em ordem uma coisa que já vem de tempo e agora não podemos mais levar à frente do jeito que está. Nós temos que ser favoráveis e agora colocar essa casa em dia, não assim, mas talvez de uma maneira que daqui um pouco todo mundo vai entender, poxa, ainda bem que agora está tudo tranquilo, vai sobrar dinheiro para a educação, para a saúde, e a gente pode depois lá na frente, como você falou, Silmara, dar um mérito melhor do que está sendo feito. O vereador Ivo anteriormente comentou ali, eu como agricultor e tal, a questão de lixo orgânico e tudo mais, né? Com certeza vira adubo, vereador. E hoje, se a gente for fazer uma análise, o que é o lixo hoje? Eu vou citar um exemplo da minha casa. Lixo orgânico, vai para meu quintal, para minha horta.
o restante ali é reciclado e o que é considerado lixo mesmo é resíduo de banheiro, fralda descartável, isso mais, só. Né? Então, fazendo essa analogia, vamos falar assim, né? Não seria melhor, nesse primeiro momento, ou qual seria talvez o cálculo, né? Se todo munícipe de Garuva hoje fizesse a coleta, a divisão do seu lixo corretamente, né? Investindo aí primeiramente na coleta seletiva, digamos assim, né? Não seria talvez, vamos dizer assim, uma máquina de dinheiro aqui para o nosso município? Oi, vereador. Ótima pergunta, ótima explanação, na verdade. Sim, se a gente aumentar a questão da reciclagem, a gente vai ter uma diminuição no nosso custo final dessa prestação de serviço, né? A reciclagem representa 13% do nosso custo, mas o serviço ele não vai diminuir, a gente paga um valor X para a empresa coletar no município e levar para a cooperativa ou em outras futuras empresas de reciclagem. Então, a gente aumenta isso e diminui o custo, sim. Eu não sei te falar exatamente o valor que a gente chegaria final dessa redução. Se a gente focar e aumentar a questão de compostagem, seja nas escolas, seja nas residências, isso também vai trazer uma diminuição. Mas para eu investir também nesse quesito compostagem municipal, é um custo alto. Hoje tem municípios, Pissarras é um bom exemplo, que ela está implementando a compostagem municipal. Ela conseguiu um projeto via Ministério Público, Governo Federal, onde vai ter um caminhão que vai passar nas residências, coletar apenas o resíduo orgânico e vai fazer uma compostagem numa área municipal. É excelente o projeto. Por que a gente não buscou todos esses valores e esses projetos? Porque não tem um equilíbrio econômico-financeiro para buscar esse incentivo. Eu vou tirar da onde mais esse dinheiro do projeto de compostagem. Então, eu preciso trabalhar o reequilíbrio para eu poder trabalhar essas questões de compostagem. Claro, ao mesmo tempo a gente vai incentivando a redução, a não geração, enfim, os 5 R's adotados aí na reciclagem. E esses projetos já estão em pauta para ano que vem, esses tipo de reciclagem, até nas escolas também. Então, você falou que vai diminuir, né? Então eu acho interessante educação nessa parte. Sim, educação ambiental é primordial, né? A gente tem que ter em mente que também há muito pouco tempo atrás sequer existia coleta seletiva nesse município. Então a gente está implementando serviço com déficit financeiro da taxa de arrecadação do lixo. O que é um absurdo isso, né? Eu estou arrecadando 30%, colocando um serviço de taxa de lixo, isso que o vereador Ladiomar colocou, a gente podia estar tratando disso se essa implementação desse equilíbrio fiscal da taxa já tivesse vindo lá de trás. Hoje a gente estaria discutindo outra coisa. Hoje vocês estariam apontando para o executivo e dizer, olha, eu quero que coloque, por que não tem compostagem no município, por que não tem isso? Pô, não tem porque eu só estou arrecadando 30%. Aliás, vamos fazer a conta ao contrário, eu estou tirando 70% do gasto com taxa para pagar um serviço que eu presto para você. R$150 por ano, então você paga lá R$12 por mês para o caminhão de lixo passar 3 vezes por semana na frente da tua casa. E ainda assim, eu tenho que fazer todos os projetos para fazer essas outras ações que, evidente que são importantes, mas ainda tenho que tirar mais dinheiro. Então, assim, tudo isso vai acontecer e deve acontecer, mas a gente precisa buscar o equilíbrio econômico dessa continha, que é caro, mas a gente tem que pensar também em números reais. Pegue os 150, divida por 10 e mentalize o tanto de lixo que você produz e coloca lá na frente. Quem é que faria um serviço desse por 12, 15 reais por mês? Então, para essa conta baixar, eu também tenho que pensar exatamente isso, vereador. Não colocar a minha casca de banana lá dentro do saco, porque isso vai literalmente pesar. E esse peso entra no custo que eu pago lá para a empresa fazer esse serviço para mim. Então, a gente sabe que, infelizmente, as coisas acontecem quando dói no bolso. Então, quando começa a doer no bolso, eu vou pensar, onde que eu vou economizar?
não vou produzir mais esse tipo de lixo, ou se eu produzir, não vou botar lá na frente da rua, né? E até porque colocar na frente da rua, né, muitos não tem nem o cestinho, ainda vai o cachorro lá e espalha. E aí eu tenho mais um custo ainda, né, porque eu tenho que limpar a rua, né? Então é difícil, né? Continuando ainda nessa questão da educação ambiental, a gente sempre bateu nessa tecla, mas hoje não se pode falar educação ambiental, como você bem disse, não tem como custear, ainda não tem de onde tirar. Mas eu penso que, assim que normalizar e que possa investir algo nessa questão da educação ambiental, e eu já conversei com a secretária também sobre uma indicação minha que se chama o Projeto Moeda Verde, que já tem em alguns municípios, e eu tenho certeza que isso vai dar certo também no nosso município, se isso o Executivo acatar e a senhora secretária colocar em prática. Eu penso que o incentivo a todos e também educação ambiental na área da educação, os nossos jovens, eles absorvem muito bem a questão de uma palestra, de ensinar a compostagem, por exemplo, né, vereador Ladiomar, eles levam para casa isso e vão corrigir os seus pais, porque muitas vezes os nossos filhos nos corrigem e a gente vai fazer de maneira certa e vai trazer esse resultado aí. Então, esse projeto Moeda Verde, eu acho que ele vai dar um incentivo até para os nossos jovens, para todos, que é uma base de troca, Então, a moeda verde, que é uma moeda de plástico, né? Eu já vi em outros municípios, uma reportagem até em rede nacional, que aquela moeda está lá no balcão da farmácia. A pessoa vai lá, eu quero comprar umas 3 moedas. Passo ali no sinaleiro, lá na praça, tem um morador de rua, vai lá, troca por alimento ou lá na verdureira. É assim essa base de troca e funciona. Em muitos municípios do nosso país está funcionando. Então, eu espero que possa futuramente estar aí no nosso município e contribuir, não é? Obrigada. Obrigada, vereadora Marli. Só para complementar, sim, a gente está com essa indicação. Esse ano, esses meses aí, a gente trabalhou para alavancar algumas pendências que a gente estava aí no município. Esse aqui era um trabalho também que a gente está há mais de 3 meses em função. Mas, por mais que a gente não esteja com projetos grandes agora implementados, até pela falta de orçamento, a gente já previu na LOA e já estamos realizando outros programas mais simbólicos, né? A gente acabou de fazer aí um mês de palestra em todas as escolas da rede aqui municipal de educação, com os nossos técnicos ali da CESA. A gente trabalhou a questão de resíduo e água já, porque a gente já vem trabalhando isso com o que a gente tem no momento. O Dia da Árvore, a gente também fez uma menção ao Dia Mundial da Limpeza, então a gente aí arrecadou mais de 200 quilos de resíduos. Então a gente vai trabalhando programas e projetos simbólicos agora. Em 2022 a gente vai vir com alguma pegada maior, aí, mais forte na área de reciclagem, com certeza, compostagem também, para instituir já nas escolas, tratamento de esgoto com plantas também. Então, por mais que estejamos defasados, mas a gente vai trabalhar bastante aí em 2022. Obrigada. Secretária Silmara, procurador doutor Diogo, vereadores, servidores, demais que estão aqui, que estão nos ouvindo também, uma boa tarde. Primeira pergunta para a secretária, essa taxa, ela pode ser parcelada ou vai ser pagamento único? A taxa, ela é vinculada ao mesmo funcionamento do IPTU, né? Ela é dividida em 10 parcelas ao longo do ano. Ok, obrigado. Antes de perguntar para o doutor Diogo, eu também quero corroborar com a fala do vereador Daniel, né? Considerando o atual cenário, né? Mas nós também temos que entender os dois lados, né? Os dois lados. Estava analisando, eu creio que a maioria que paga a internet, e eu pago 120 por mês, né? Talvez alguém pague até mais caro, né? Então, se for analisar no geral, né, ela vai pesar, né,
mas ela vai ser um serviço essencial prestado pela prefeitura, né? E, doutor Diogo, essa renúncia de receita, ela pode configurar ou ela configura a responsabilidade fiscal? Quando foi criada a lei em 2015, essa implementação de que a gente está fazendo agora já deveria ter sido feita. Então, a renúncia fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, ela é absolutamente clara. Você não pode renunciar receita. Você tem que implementar condições para que essa receita pague o teu serviço. Então, por esta razão, neste momento, eu não consigo dar desconto sobre a taxa de lixo, porque eu ainda não cheguei no meu equilíbrio financeiro. Imagine se vocês aprovarem aqui este projeto de lei e colocarem lá um dispositivo lá, eu vou conceder mais 20% de desconto ou a isenção para um tipo de faixa. O Tribunal de Contas vai questionar vocês por que vocês colocaram isso, sendo que a gente ainda não chegou no ponto de equilíbrio. Quando que vamos poder colocar isso? Quando a gente chegar lá, no 100%, e a nossa taxa pagar o nosso serviço e ainda sobrar, aí a gente vai conseguir começar a dizer o seguinte, olha, para quem pagar à vista vai ter 10% de desconto, ou para quem ter residência de 30 metros quadrados não vai pagar nada. Hoje, infelizmente, não consigo fazer isso. Se fizer isso, tem que ter alguma outra alternativa. Este dinheiro de quem não vai pagar, vai ser pago por quem? Alguém tem que pagar essa conta. Não existe tirar dinheiro e ele vir do nada. Hoje nós estamos tirando da saúde, da educação, de todas as outras áreas. Então, se eu der que, claro, o contribuinte ele vê o dinheiro que ele está gastando na hora, né? Mas se eu tirar dessa mão, eu vou ter que colocar nessa daqui. Algum outro serviço eu vou ter que aumentar. Então, por esta razão, é que todos os exemplos que a gente dá hoje aqui são de municípios que já estão com o seu equilíbrio financeiro implementado. E por que isto? Porque a maioria dos municípios, principalmente os maiores, eles fazem a concessão do serviço. Quando você concede o serviço para a iniciativa privada, imagina se nós concedêssemos esse serviço. A iniciativa privada iria vir aqui e dizer o seguinte, olha, eu gasto tanto, começa a mandar boleto para todo mundo aí. E esse boleto vai vir de 400, 500 reais e está justo. Está justo porque simplesmente é o rateio da despesa. Coisa que nós deveríamos estar fazendo. E aí o vereador Ivo tem completa razão. Nós estamos simplesmente fazendo uma coisa que deveria de ter sido feito lá atrás. Mas não é por conta de erros de terceiros que nós vamos continuar errando. Muito pelo contrário, a gente tem que dar o exemplo de vamos fazer, mas por outro lado, vamos começar a fazer um serviço melhor também. Né? Que é o que a secretária, na pasta dela, certamente está fazendo. Vamos imaginar que essa questão da coleta seletiva não existia no município. E esse custo está embutido ali. Da coleta seletiva, todo mundo tem que pagar isso, né? Então, é por este motivo que hoje a gente não consegue nem parcelar, porque se parcelar, como a secretária colocou, eu parcelo essa redistribuição do custo em mais 4, 5 anos. Eu nunca vou conseguir chegar nesse equilíbrio, porque a inflação vai me consumindo, o número de passagens ele vai aumentar, o número de contribuintes, de unidades também vai aumentar e eu nunca vou chegar nesse número mágico aí de pagar o custo do serviço. Entendi. Para poder conceder algum benefício tem que chegar no mínimo a 70%. Não, eu tenho que chegar em 100%. Eu tenho que chegar em 100%. A taxa, né, vamos sempre fixar, a taxa, ela para que existe a taxa? É um serviço público prestado pelo município, divisível, ou seja, cada contribuinte recebe esse serviço e específico. Então, é o lixo. E a taxa, ela tem que, por disposição constitucional, tem que ser o valor do custo dividido entre aí a forma de cálculo que a gente
colocar. Hoje a nossa fórmula de cálculo é residencial e não residencial. Vou repetir para vocês. Se nós aplicarmos essa tabela hoje para cobrar o ano que vem do jeito que está, não do jeito que nós vamos aprovar. Em razão da lei federal, nós vamos ter que pegar o custo inteiro e fazer uma pancada só. E aí, realmente, a taxa de lixo vai para 400, 500 reais e aí a coisa começa a ficar um pouco inviável mesmo. Mas a sua consideração também com relação à questão da internet é bem elucidativa, né? Você paga 120 por mês, aqui eu vou pagar 120 por ano no lixo, né? São situações que o ser humano, a gente se acomoda com uma determinada situação. Se o serviço ele é barato e você aumenta 20%, não interessa, você aumentou 20%. Você está acostumado naquela zona de conforto, né? Então, enfrentar isso, eu entendo que não é fácil, né? 2 perguntas e encerro. Primeira pode ser para a secretária. É a questão do rural, né? Ele vai ser valor fixo ou também vai ter valor diferenciado em função do tamanho da residência? Sim, além do número de passadas, a área rural ela tem um peso menor, né, igual ao residencial. O número de passadas interfere e a área da edificação também. Todo o cálculo varia com a área da edificação, o número de passadas, o FM e o peso de cada um. Obrigado. A última pergunta, doutor Diogo. O senhor tem ciência se nesses quase 16 anos, em que não houve, não sei se o termo certo é reajuste na taxa, o Ministério Público notificou o Executivo? O Ministério Público ele tem notificado boa parte dos municípios com relação a municípios que não implementaram ainda a questão do equilíbrio financeiro. Nós ainda não fomos formalmente notificados disso e queremos evitar isso. A gente não quer fazer as coisas fazer as coisas só depois que o Ministério Público encaminha notificações para nós, né? A gente tem que ser exemplo. A gente tem que ser exemplo. A gente tem quando chegar uma demanda dessa, eu prefiro apresentar, olha, eu estou implementando. O que pode acontecer é o Ministério Público ainda dizer o seguinte, olha, não, tudo bem, mas você só está implementando 49%, mas aí pelo menos eu tenho condições de dizer que eu estou projetando chegar ao longo do tempo em 100%. Mas, sem sombra de dúvida, e não é só uma questão do Ministério Público, né? O Tribunal de Contas certamente vai começar a fiscalizar isso, né? Isso é uma questão de contas. E aí, vereador, o senhor vai me perguntar e eu não vou saber responder, né? Por que nunca fizeram? Eu vou responder o que eu disse antes. Não é por conta de erros de outras gestões ou de maus exemplos de outros municípios que a gente pode fazer dessa forma também. A gente tem que ser diferente, né? Eu vou dizer para vocês da minha experiência com relação à questão da regularização fundiária. Nenhum município fez da forma como nós fizemos e foi essa Câmara aqui que aprovou o formato que nós fizemos. Então, assim, hoje, vários municípios vêm nos procurar como que nós fizemos. Nós já entregamos mais de 1.000 escrituras. Joinville entregou no ano passado 50 e poucas. Então, assim, a gente tem que ser exemplo em todas as áreas. E certamente a gente tem que ser exemplo na parte ambiental também. Garuva é conhecida como paraíso das águas. Como que a gente não cuida direito do lixo? O lixo tem um custo, infelizmente. Então, o nosso município ele tem que ser reconhecido também pelo zelo da própria população com o seu lixo que produz, né? Obrigado, doutor Diogo. Obrigado, secretária Silmara, né? Só deixar registrado aqui que, no meu ponto de vista, o ideal, né? Mas sei que não tem como, né? Mas o ideal seria ser de forma gradativa e progressiva esse aumento. Mas por conta da situação, não tem como. Obrigado. Boa tarde, senhores vereadores, secretária, doutor Diogo. Parabéns pela explanação do assunto. Para mim ficou muito claro, né, que essa conta ela vem de gestões passadas e que agora alguém vai ter que bater no peito e dizer, eu vou matar
esse leão. Como já falei pro doutor lá na prefeitura, o senhor já tinha explicado lá, concordo totalmente com vocês. Enquanto contribuinte vai doer no bolso, né? Mas vai ter que ser feito. O que for decidido, a gente tem que deixar bem claro que nós estamos dentro da lei, todos os vereadores, e vocês também, o executivo e o legislativo, né? Nada aqui vai ser fora da lei. E se nós não fizermos isso, lá na frente poderemos nós responder por isso. Por que não fizemos? Né? Então, muito bem explanado. Parabéns, parabéns mesmo. Digo que essa conta, ela é de cada contribuinte, né? Não concordo que o executivo tenha que tirar de outras secretarias, porque 1,5 milhão por ano, em 4 anos são 6 milhões. O que pode se fazer com tudo isso, né? Deixar de aplicar na educação, na saúde, na segurança. Estamos aí com déficit na segurança e pode ser implantado câmeras de segurança, tudo isso, né? Então, N coisas. Tudo por quê? Por causa do nosso lixo, né? Somos nós que produzimos. Então, a educação tem que vir desde casa, de dentro de cada casa, a gente tem que educar esse povo para produzir menos lixo, né? Então, parabéns mesmo para vocês. E quero fazer uma pergunta aqui para a secretária, sobre a varreção. Onde é destinado? Eu não sei. O resíduo de varrição, parte dele vai sendo acumulado e colocado nos contentores e vai para a coleta comum. Hoje nós não temos uma área de compostagem municipal que poderia estar sendo enviado resíduo de varrição. Então, eu não tenho ainda compostagem municipal implementada, eu não posso colocar o resíduo de varrição neste ponto, né? Então, por enquanto, ele vai para o resíduo comum. E agora a gente está trabalhando mais diretamente com a equipe de varrição, então um pouco desse resíduo já vai para uma área que a gente tem que é tipo um bota espera, né? Licenciado. Então, a gente está tentando diminuir, não era feito, então a gente está gradativamente focando no resíduo de varrição para ele não ir pesar na questão do lixo comum. A gente quer direcionar ele para compostagem, quer direcionar ele para um bota espera ou bota fora, então a gente está trabalhando isso agora. Obrigado. Mais alguma pergunta? Agradecer aí ao doutor Diogo e a secretária Silmara por explanar bem aí o assunto, que o assunto não é fácil, né? Quando aumenta as coisas assim, o pessoal fica brabo, né? Mas tem que haver essa situação para melhorar nossa cidade. E com certeza, eu acho que se adequando tudo certinho ali depois, vai ter projetos aí para melhorar ainda mais aí, que tem projeto nas escolas, eu acho que lixo zero, investir, e eu acho que numa sequência pode dar como é que se diz, um desconto, pode fazer projetos nesse sentido, tanto nas indústrias como nas residências, né? Eu acho que vai ficar bom. No primeiro momento não é fácil, né? Você falar que vai aumentar, mas estamos aí. O senhor quer fazer considerações finais? Eu gostaria de agradecer. Eu venho poucas vezes aqui nessa casa. A primeira vez que eu vim foi na legislatura passada. Inclusive, eu entrei aqui no município no dia 19 de junho de 2017 e no dia 20 eu já estava aqui, salvo engano, numa audiência do PPA, e a primeira pergunta que me fizeram foi: como é que o senhor vai resolver o problema das escrituras? Pensei, ai meu Deus, onde é que eu fui me enfiar, né? Mas resolvemos. As pessoas, elas me questionavam por que já estava vindo a cobrança lá do boleto da escritura. Hoje as pessoas vêm me perguntar por que ainda não veio, porque elas acreditam no programa. Este é um paralelo com a taxa de lixo. Nós temos que prestar um serviço de modo que a população ela sinta a entrega
do serviço público. Ela tem que perceber que aquele dinheiro que ela está pagando está retornando num bom serviço. E essa Câmara aqui sempre tem sido muito solícita, e a gente sempre está de portas abertas lá para atender todos os vereadores. Eu acho que eu sempre atendi todos, e esse trânsito que a gente tem, essa discussão sadia, eu acho que isso é muito importante. Esse confronto de ideias, ele só quer que a gente chegue num lugar melhor. Então, a gente se coloca sempre à disposição para, quando precisar, poder nos chamar à vontade, que a gente sempre estará aqui. Muito obrigado. Também, para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer essa casa, agradecer essa oportunidade. Acho que foi muito bem explanado, e no primeiro momento, né, quando veio à tona a questão dessa audiência pública, mas foi a melhor coisa que a gente fez para a gente poder discutir isso perante todo mundo que estava aqui presente. E também agradeço esse contato que a gente tem diário com todos os vereadores. A nossa secretaria está de portas abertas sempre, sempre, sempre. Alguns estão até devendo de ir lá tomar um café, mas sejam muito bem-vindos sempre. Essa nossa comunicação direta ajuda muito ao município, né? Então a gente só tem a somar e a crescer com isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos, e declaro encerrada a nossa audiência.